Vamos entrar no tema da nossa campanha. Abra sua Bíblia. Primeira Reis, capítulo 5. Segunda Reis, perdão. Segunda Reis, capítulo 5. É porque eu estava lendo agorinha, vendo os testemunhos das irmãs, da irmã Sara, e o Espírito Santo falou comigo, depois eu vou conversar com ela. Acerca, o Espírito Santo me levou ali em Elias e falou comigo acerca de algo para me falar para ela. Depois eu vou conversar com ela e passar a mensagem do céu. E aí eu fui ler a palavra e aí eu fiquei com Primeira Reis na cabeça. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 1 a seguir. Todos encontraram? Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Segunda Reis, capítulo 5. Vou fazer uma leitura aqui, pausadamente, para que você preste atenção no texto bíblico. E Naamã, chefe do exército do rei Arã, rei da Síria, era um homem de muito respeito e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia, a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã comentou essa informação com seu senhor. Assim falou a menina israelita. O rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta de apelo ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: no momento em que estiveres recebendo esta carta, saberás que te enviei o meu servo Naamã, para que o cures dessa espécie de lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobremaneira e rasgou as suas roupas, exclamando: por acaso sou Deus, que pode matar e dar vida, para que ele me envie um homem a fim de que eu o cure da lepra? Vede como procura um motivo para criar um conflito entre nós. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado suas roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste tuas vestes? Envia a mim e saberás que em verdade há profeta em Israel. Naamã foi com seus cavalos e com seus carros e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este mandou um mensageiro dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restituída e ficará limpa. No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando. Eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do seu Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre a ferida e me curaria desta enfermidade horrível na minha pele. Ora, porventura os rios de Abana e Fafá, de Damasco, não são melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles, ficar curado? E voltou às suas costas e retirou indignado. Contudo, seus servos, aproximou-se dele, aconselharam: meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não o terias realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta: lava-te e ficarás purificado. Então Naamã desceu
ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a orientação do homem de Deus, e ficou completamente curado da sua lepra. Tornou-se sua pele sadia, limpa, como a de um menino. Em seguida, retornou à casa de Eliseu, com toda a sua comitiva, e ao chegar diante do homem de Deus, declarou: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Rogo-te, pois, que recebas um presente do teu servo. Eu fiz questão de fazer essa leitura para que ela automaticamente ela já fala tudo. Para que você entendesse o poder de toda essa história. E ela não para aí, ela continua. Tem mais ensinamentos dentro desse capítulo. Mas eu me ative até aqui para começar a ministrar a palavra, falando um pouquinho do contexto histórico em que essa história, em que a vida de Naamã, do profeta Eliseu, estava inserida. Naamã, ele era conhecido, ele era um comandante de guerra da Síria. Ele era conhecido e reconhecido como um grande herói de guerra. Ele tinha muita fama, né? E se achava o cara, gente. Ele se achava o cara, e realmente ele era o cara. Ele era tanto cara que o rei Arã, o rei da Síria, tinha grande estima por ele. Tão grande que manda ele até o rei de Israel com uma carta de recomendação para que o rei o curasse. Ele era tão famoso, tão conhecido, ele era tipo aquele ator famoso, né? Aí secular, ou ele, trazendo para o nosso mundo, ele era aquele, se ele fosse crente, a gente dizia, ele era aquele profeta, que todo mundo quer receber a oração dele, né? Pois é, mas ele era reconhecido pelos seus feitos. Ele era conhecido e reconhecido como um grande herói de guerra do exército da Síria. E ele não era só reconhecido pelos sírios, pelo seu rei. Ele era reconhecido e temido por todo o povo. A Bíblia diz que ele era tão conhecido que a própria palavra de Deus nos afirma no versículo 1, que nós lemos dessa passagem bíblica de 2 Reis, capítulo 5, que o próprio Deus deu vitória à Síria através da vida de Naamã. Está no versículo 1 que nós lemos a palavra de Deus dizendo que o Senhor deu vitória aos sírios através da vida deste homem. Até o próprio Deus reconhecia a força, o poder, os requisitos que eram agradáveis aos olhos de Deus na vida de Naamã. Sabemos que dentro do contexto histórico dos livros de Reis, tanto 1 Reis como 2 Reis, fala da ascensão e da queda do reinado do povo de Deus. Os livros de Reis começam com o reinado de Davi e termina com a perca total do povo de Deus sendo escravizado pelos babilônicos, pelo rei da Babilônia. Então, por diversas vezes, o Senhor permitiu que o seu povo fosse derrotado por causa da desobediência dos 16 reinados que o Senhor instituiu sobre a terra e sobre o povo de Deus. Grandemente foi a desobediência do povo, e por isso o Senhor permitiu que por diversas vezes o seu povo fosse derrotado. E o próprio Deus dava vitória ao inimigo do povo de Deus, para mostrar que o seu povo estava em pecado e desagradava a Deus, estava em desobediência. Por isso o povo de Deus se tornou escravo. A Bíblia diz que nessa mesma história, o exército da Síria, em uma das suas comitivas de guerra, havia levado consigo uma menina israelita e a tornado escrava. Essa menina servia a sua esposa na sua casa. Uma menina de Deus, do povo de Deus.
A Bíblia diz também que Naamã, apesar dele ter tanta fama, tanto prestígio, tanto reconhecimento diante de todos, ele sofria com a terrível doença de pele. Ele sofria com lepra, e para o povo de Deus era conhecido como lepra, e que todas as pessoas que contraíam essas enfermidades, a lepra, elas eram impuras diante do povo de Deus. Para os sírios era apenas mais uma enfermidade, e Naamã já sofria com essa enfermidade já há algum tempo. Ele carregava consigo, convivia com esse tipo de enfermidade em sua vida já há algum tempo. A sua posição social, os seus títulos, o seu dinheiro, a fama que ele tinha, nem muitos menos os deuses da Síria foram capazes de curar Naamã. E o projeto de Deus era tão grande na vida desse homem. A Bíblia não diz que muitas pessoas foram levadas escravas ali para a Síria, mas a Bíblia diz que uma menina foi levada como escrava. E ela foi colocada onde? Dentro da casa de Naamã. Por que essa menina foi colocada lá? Porque Deus tinha um propósito na vida daquele homem. Deus tinha um propósito na vida de Naamã. Deus tinha um projeto de cura, de restauração, de salvação na vida de Naamã. Deus precisava mostrar e ensinar para aquele homem o caminho certo a seguir. Então essa menina é tida como escrava, levada para dentro da sua casa. E essa menina não era qualquer menina. Poderia ter levado um outro servo ou uma outra menina. A Bíblia não diz o nome dela, a Bíblia não conta mais detalhes sobre essa menina, mas a Bíblia deixa algo muito claro acerca dessa menina. A forma com que a história dela é contada em poucas linhas, nesse contexto bíblico, revelam muito sobre essa menina. Mostram a fé dela, a grandiosidade da fé dessa menina. Porque quando ela diz para a sua senhora acerca de um profeta que estava em Samaria, ela não conta o testemunho desse homem com lamento. Ela não conta o testemunho desse profeta com sofrimento. Ela não conta o testemunho deste profeta. Ela não fala sobre o poder de Deus na vida deste profeta com dúvidas. Mas ela diz com ousadia. Ela fala com convicção. Ela declara com toda a certeza. E ela diz para a sua senhora: ah, minha senhora, se o meu Senhor pudesse ir a Samaria até o profeta Eliseu, com certeza ele seria curado da sua lepra. Nós vemos um cenário de fé. Talvez essa menina estava como as missionárias que passam 10 dias de joelho aqui, pedindo ao Deus que cura, sobre esses pedidos e dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor pode curar. Senhor, eu sei que o Senhor pode restaurar. Eu sei que o Senhor pode abrir portas. Eu sei que o Senhor pode libertar. Eu creio no Senhor e por isso estamos aqui clamando. Eu clamo a um Deus vivo que pode fazer. Eu clamo a um Deus vivo que ressuscita até mortos. Talvez eu veja essa menina da mesma forma dentro da casa de Naamã, intercedendo pela cura deste homem. Ela chama ele de meu Senhor. Era costume, os escravos chamavam assim, mas aquela menina tinha respeito, ela tinha reverência, ela tinha obediência e ela tinha fé. E só uma pessoa que tem fé consegue declarar com tanta clareza, com tanta certeza, uma direção
apontar um caminho e dizer: o meu Deus cura. Como que você entrou aqui nesse manancial? Como que você tem feito a campanha do manancial? Como você tem declarado a sua fé diante de Deus? Como você tem pedido diante de Deus? Como você tem dito a Ele: Senhor, eu sei que o Senhor cura, eu sei que o Senhor libertou meu filho, eu sei que o Senhor restaurou a minha casa, eu sei que o Senhor abriu a porta, eu sei que o Senhor me curou. É assim que você tem falado do milagre que você tem recebido? É assim que você tem declarado sobre o milagre que você espera? Porque o milagre, eu declaro ele recebido antes mesmo de receber. Isso é fé. Fé não é sentimento. A gente não vive por sentimento, a gente vive por aquilo que a gente crê. E a gente crê num Deus poderoso, assim como aquela menina cria no seu Deus e reconhecia o poder de Deus através da vida do profeta. E ela diz com toda ousadia, com toda certeza, que se o seu Senhor fosse até o profeta, ele seria curado da sua lepra. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, eu te digo com toda certeza, se você entrou neste lugar com fé no Deus que faz milagre, no Deus dos deuses, no Senhor dos senhores, no Deus que curou Naamã, no Deus que aquela menina servia, no Deus do profeta Eliseu, você vai sair daqui com o seu milagre. Arabaia show de calabaçúria. Milagre a gente pede. E a gente pede e já recebe. Pastora, mas não aconteceu. Mas eu vivo como se tivesse acontecido. Eu vivo como se tivesse acontecido. Ainda não sinto os sintomas da cura, mas fé não é sentimento. Fé é crer. Eu creio mesmo sentindo dor. Eu creio mesmo vendo um cenário de destruição. Felipe, eu creio mesmo que a droga ainda seja um desejo forte no meu coração. Eu creio que eu recebi o meu milagre. Eu creio que eu sou liberto. É assim, meu filho, que você deve declarar, porque o Senhor já entregou a sua vitória. Você é um grande profeta do Senhor. Só glorifica, só exalta. Quando vir o desejo, diga: o meu Deus já me libertou e eu renuncio todo o desejo da carne. E se alegre com a vitória recebida. Celebre, mesmo que a rejeição venha, mesmo que o desejo venha. Celebre, se alegre e conte o seu testemunho dizendo: eu fui liberto, eu fui restaurado, eu fui liberto para a glória de Deus. Isso é fé. Pastora, mas eu sinto, não tem problema. Traga à existência aquilo que não existe ainda. Isso é fé, isso é a convicção que recebemos o milagre. Ore canta labaia show, arabaia surianda labachou. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Glorifica o Senhor. A Bíblia diz que Naamã fica então sabendo dessa notícia. Eu imagino uma cena, não está escrito, mas a gente pode conjecturar, pode imaginar o cenário ali. Eu imagino a esposa de Naamã muito feliz. Geralmente a mulher, ela tem mais fé do que o homem. E ela escuta, aquela menina consegue pregar para a sua senhora com tanta fé, com tanta ousadia, que o coração da mulher de Naamã se encheu de gozo, de alegria, de esperança. E ela vai até o seu marido e diga: meu marido, olha, existe um lugar, existe um profeta, ali tem cura para você, ali você pode ser curado, ali você pode ser restaurado. Vai até lá, vai, ainda tem esperança, ainda tem, você vai ser curado. Os nossos deuses não te curaram, o nosso dinheiro não te curou, nada te livrou dessa lepra, mas hoje eu acredito, hoje eu conheço, hoje eu ouvi falar e acredito no Deus da nossa menina escrava. Eu acredito que Ele pode te curar. Então Naamã vai imediatamente até o seu rei.
imediatamente até o seu rei e fala para ele tudo o que aconteceu. Na mesma hora, o rei diz: então vai até lá, vai até Israel, vai até Israel, vai até o rei de Israel, leva essa carta aqui, uma carta de recomendação. Com essa carta, você vai estar falando como se eu estivesse falando ao rei de Israel. E não leva só essa carta não, pega aí muito dinheiro, muita prata, muito ouro. Pega as roupas finas, que roupas naquela época tinham muito valor. Não era todo mundo que tinha uma roupa bonita, que poderia ter uma roupa bonita. Pega tudo isso e vai até o rei de Israel. Chega lá e apresenta, e você vai ser curado então. Vai lá. E ele foi. Ele vai, pega os seus soldados, pega a sua comitiva, pega os tesouros, pega a carta e vai para Israel. E ele chega diante do rei de Israel com os presentes, com o dinheiro e com a carta. E o rei de Israel, ao ler a carta dizia: no momento em que você estiver lendo esta carta, saberás que te envio o meu servo, o meu soldado, um homem de honra. Eu estou parafraseando, para que você o cure. O rei de Israel, ele sabia que ele era homem e que tinha um Deus sobre ele, que ele governava, porque esse Deus, porque na época da monarquia dos reis, foi o próprio Deus que instaurou a monarquia no meio do povo de Deus e levantou cada rei de Israel, desde Saul até o último reinado que houve na história bíblica. Foi o Senhor que levantou, até Salomão. Foi o Senhor que levantou reis sobre a terra. Depois disso foi o rei Jesus e não teve outro rei. Mas de Saul até Salomão, todos os reis que governaram e reinaram sobre Israel foram instituídos por Deus. Foram autoridades levantadas por Deus. Então o rei de Israel sabia que ele era incapaz de curar aquele homem. Ele não podia, e naquela época era comum. Os reis governavam e eles tinham os seus mentores, porque antes da monarquia, quem governava eram os sacerdotes e profetas. Eles que governavam e direcionavam o povo de Deus, e as leis, e julgavam, era tudo aí. Depois veio a monarquia, os reinados, mas continuou tendo os mentores espirituais. Todos os reis tinham os seus mentores espirituais, tinham os seus profetas que orientava, que direcionava, que clamava a Deus, que invocava o nome do Senhor, que dava uma direção. Mas nem todo rei ouvia a direção de Deus, por isso muitos foram derrotados. Então o rei de Israel, ao ler aquela carta, ele se entristeceu, ele se apavorou e se enfureceu. E a Bíblia diz que ele rasga suas vestes em sinal de humilhação, clamando misericórdia a Deus, mas muito enfurecido, porque ele pensava: o rei da Síria está tramando contra nós. O rei da Síria está procurando um motivo para nos derrotar, para instaurar uma guerra entre nós. E então a Bíblia diz que o rei de Israel muito se entristeceu, muito se enfureceu, rasga suas vestes, e a notícia chega até o homem de Deus. A notícia chega até o profeta Eliseu. E quando o profeta, ele fica sabendo dessa notícia, que o rei rasgou as suas vestes por causa do ocorrido, o profeta Eliseu diz assim, no versículo 8: quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado suas roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste tuas vestes? Talvez ele estava dizendo: você esqueceu, rei, quem que governa realmente Israel e o nosso povo? Por acaso, rei, você esqueceu que tem homem de Deus aqui na terra? Por acaso, rei, você esqueceu do poder do nosso Deus? É essa conduta que você está tendo diante desse leproso, diante dessa situação?
É como se ele estivesse dizendo, ao invés de rasgar suas vestes, você tinha que fazer menção ao nome do nosso Deus, porque você é uma autoridade instituída por Deus. Você tinha que dizer para esse sírio, Naamã, que sim, existe um Deus que pode te curar. Era como se Eliseu estivesse dizendo isso para o rei. E no seu protesto, Eliseu diz, manda até mim. Manda que venha até mim, rei. Manda que venha até mim, rei. E saberás, em verdade, que em verdade há profeta em Israel. Ele estava dizendo, há um Deus que cura em Israel, há um Deus que cura no meio do nosso povo, do povo de Deus. Manda até mim. Manda até mim. E foi exatamente nesse momento que começa o processo de salvação, restauração e cura na vida de Naamã. Por que, pastora? Salvação, restauração, cura. Porque Naamã, assim como muitos de nós hoje aqui, não sofria de uma lepra física, uma lepra exposta ao seu físico somente. Existiam muitas lepras ocultas, muitas lepras na sua alma, muitas lepras no seu espírito, que precisavam ser curadas, que precisavam ser restauradas. Então todo aquele cenário já tinha apontado para Eliseu o que realmente deveria acontecer, e o Espírito de Deus já havia orientado o profeta diante de todo aquele cenário, já tinha orientado para ele o que deveria ser feito. Então ele diz, manda até mim, porque lepras que não estão expostas precisam ser curadas na vida de Naamã. A Bíblia diz então que Eliseu, que Naamã vai até Eliseu. Ele vai até Eliseu. Pastora, mas por que o profeta não foi? Por que Eliseu fala para ele ir? Por que Eliseu não foi? Porque era o rei que estava pedindo, o rei da Síria, toda aquela situação, eram autoridades, enfim, não sei o quê. Por quê, pastora? Porque se eu quero ser curado, se eu quero ser abençoada, se eu quero restauração na minha vida, se eu quero restauração do meu casamento, na vida dos meus filhos, na minha casa, na minha vida financeira, se eu quero a bênção do Senhor sobre a minha vida, eu preciso entender, eu preciso aprender que é necessário ir, ir ao encontro de Deus, ir até onde a bênção está, ir até a presença de Deus. É necessário ir. Quando ele diz que para Naamã ir, ele foi com seus cavalos, com seus carros e parou na entrada da casa de Eliseu. Ele tinha que ir. Sabe por quê? Porque quantos de nós queremos a bênção, mas não queremos o dono da bênção? Viemos só na campanha do Manancial. Uma vez no mês eu estou aqui batendo ponto. Você quer o dono da bênção ou você quer só a bênção? Fala para mim. Você quer eu não prego de outro jeito. Meu chamado é de restauração. Vem uma vez na igreja, no Manancial, e quer o milagre completo. A gente vai entender que é completo daqui a pouco. Quer a bênção ou quer o dono da bênção? Muitos de nós queremos apenas a bênção, mas não queremos o dono da bênção. Deus queria muito mais de Naamã. Ele precisava entender o propósito de Deus na vida dele. E precisava entender que se ele quisesse realmente ser restaurado
daquela lepra terrível que ele carregava. Ele precisava refazer algumas rotas na vida dele. Ele precisava entender alguns princípios básicos para ser verdadeiramente abençoado e ser uma bênção. Se não for assim, se eu não for de encontro a Deus, se eu não for buscar a presença de Deus, se eu não for buscar aquele que pode me abençoar, se eu não for até o lugar onde Deus tem bênção e vida para mim, e vida eterna, se eu não ir de encontro ao propósito de Deus para a minha vida, eu não valorizo. Porque quando eu valorizo, eu recebo o milagre e permaneço. Quando eu valorizo, eu recebo a bênção e estou na bênção. Eu preciso entender. Se eu não for, se eu não buscar, eu não valorizo o que eu recebi. Eu acho engraçado quando as pessoas sobem aqui, ou quando dá a oportunidade para contar testemunha, a pessoa diz, eu não tenho. Eu falei, eita ingratidão, meu Deus. Eu tenho tanto testemunho, irmãs. Eu não conto às vezes porque eu e o pastor somos os que mais falam aqui, eu que fico dando oportunidade para todo mundo. Todo dia eu tenho um testemunho. Todo dia eu tenho uma bênção. O maior testemunho, eu acordei. Eu estou respirando, oh glória, eu estou andando, eu tenho comida, eu tenho arroz, eu tenho feijão, oh glória! Todo dia eu tenho um testemunho para contar. Sabe o que é isso? É não valorizar as bênçãos recebidas. Achar que você não tem testemunho é não valorizar as bênçãos recebidas. Você ainda não foi de encontro aos planos de Deus para a sua vida. Porque quando nós vamos de encontro, quando nós vamos até o lugar da bênção, quando nós vamos até o profeta, quando nós vamos até a voz do Senhor, nós recebemos a bênção e reconhecemos a bênção. Então eu preciso valorizar o que eu recebi. E quando eu não vou, eu não valorizo o que eu recebi. Loguinho o testemunho se esgota. Ele se perde, eu não lembro mais. Não tenho o que contar. E se eu não lembro do testemunho, eu lembro muito menos do Deus que me abençoou. E é só por isso que você perde o milagre. Porque milagre dado para alguém agradecido é milagre efetuado, é milagre permanente. E a gente vai entender sobre isso daqui a pouco. Mas vamos lá. Eu preciso que vocês notem aqui nessa passagem que o orgulho, a ignorância, tanto de Naamã como o rei Aram, que era o rei da Síria, era tão grande que eles, ao invés de ir atrás do profeta, de seguir a rota do milagre, eles foram atrás de quem? Eu li pausadamente para que você prestasse atenção. Ele foi atrás de quem? De quem? A orientação, a rota do milagre era ir aonde? A Samaria, até o profeta Eliseu. Porque quem curaria Naamã era o rei de Israel ou era o profeta Eliseu? Quem? Então ele deveria ir aonde? Mas ele não tinha fé o suficiente. Ele achava que a posição dele, comandante do rei da Síria, grande herói de guerra, reconhecido. Se fosse hoje, o fardamento dele não tinha mais lugar de ver tecido. Só via estrelas, só via encomendas, que fala, né, que aqueles títulos. Só via um monte de etiqueta, de tantos títulos e reconhecimento que aquele homem tinha se fosse nos dias de hoje. Então, tanto ele como o rei Arão, rei da Síria, eram tão orgulhosos, tão prepotentes, se achavam tão importantes, tão grandiosos, que a rota do milagre foi: vai até Samaria, vai de encontro ao profeta Eliseu, e ele vai te curar da sua lepra.
Faz tudo o contrário. Na orientação, na rota, não tinha leva ouro, não tinha leva roupa, não tinha leva prata, não tinha leva cavalos e cavalheiros, não tinha nada disso, não tinha leva carta de recomendação do rei da Síria. Tinha somente: vai a Samaria até o profeta Eliseu e ele vai te curar. Mas a arrogância, a prepotência, desviou completamente da rota do milagre. Desobediência. A arrogância era tão grande que ele não conseguia ouvir a voz de Deus completamente. Quantos de nós? O Senhor diz: eu vou te abençoar, eu vou restaurar a sua vida, eu vou mudar a sua história. Mas primeiramente você precisa renunciar a isso e aquilo. Primeiramente você precisa se render aos meus pés. Primeiramente você precisa dizer não para isso, não para aquilo. Qual é a parte da profecia que você escuta? Vou te abençoar e mudar a tua vida. O resto da orientação se esquece, você joga fora, você deixa de lado. Por que isso? Porque você está como Naamã, você está como o rei da Síria. Você está tão arrogante, tão prepotente, tão indisposto a renunciar e a ouvir e a obedecer a voz de Deus, que você escuta só o que você quer. Foi exatamente isso que aconteceu. Então ele faz tudo isso, mas não conseguiu entender que a orientação de Deus para a sua vida era outros. Eles eram tão leprosos de orgulho, de soberba, que se achavam importantes demais para ir atrás de um reles profetas. Porque para eles serviam outros deuses. O Deus deles era o Deus que dava as coisas que eles precisavam, que dava o dinheiro, que dava a posição. Eles faziam as mandingas deles lá e recebiam. Eles estavam acostumados com isso, com um Deus de barganha. Então eles não deram ouvido, não ouviram a orientação correta, da forma certa, porque o seu caráter, ele já era tão moldado à vontade da carne, à vontade do diabo, à vontade de si mesmo, que era impossível a esses homens ouvir e obedecer a orientação correta. Então eles dizem: sai da rota, vai para outros lugares. Mas era necessário ir até o profeta, porque o profeta aqui representa Deus, representa a igreja, representa a obra do Senhor na sua vida, em nossas vidas, representa a vontade de Deus em nós e através de nós. Quantos de nós queremos determinar os caminhos, as rotas? Quantos de nós queremos determinar que as coisas aconteçam do nosso jeito e não do jeito de Deus? E quando não acontece do nosso jeito, muitos fica cheio de razão, fica zangadinho, irritadinho, como Naamã ficou. Fica todo iradinho, o varãozinho, a varoinha, fica toda iradinha, porque Deus não fez como você quis. Não vou mais servir a Deus, porque não curou meu filho, porque não abriu porta financeira. Não vou mais cantar. Pregava, mas não vou pregar mais. Cantava, mas não vou cantar mais. Orava, mas não vou orar mais. Ia para a igreja todo culto, mas não vou mais. Agora eu vou fazer do meu jeito, porque Deus levou o meu filho, porque Deus deixou meu casamento acabar, porque Deus isso, porque Deus aquilo. Traçando rotas de acordo com a sua vontade, não com a vontade de Deus. Tomando decisões sem a orientação de Deus, pegando atalhos, caminhos tortuosos. Naamã já tinha a direção, o lugar do milagre já havia sido estabelecido, o lugar do milagre já havia sido decretado, já havia sido revelado através daquela profeta, aquela menina serva do Senhor.
Ele já tinha uma direção, ele já tinha o endereço do milagre, ele já sabia o que fazer, mas o orgulho era maior até mesmo do que o desejo real de ser curado. Porque quando nós queremos muito uma bênção, a gente fica atento aos detalhes. Você está com câncer, você vai lá no médico e você vai tentar salvar a sua vida. E ele diz que você tem que fazer quimioterapia, radioterapia, um monte de pia. Que você tem que morar dentro de um hospital. Que você tem que fazer isso e aquilo. Você faz e você acredita. Porque você tem esperança que aquilo lá vai te salvar, vai te curar. Você quer a cura. E porque quando você quer o milagre, e porque quando você quer receber de Deus o milagre, você não se submete à orientação do milagre. A receita, o prontuário, a receita, a medicação para você ser curado e receber a sua vitória. Por que não fazemos isso? É tão fácil, é tão simples, é só obedecer, porque a obediência gera milagres. E a Bíblia diz assim, se atentamente eu ouvir e obedecer à vontade, à palavra do Senhor, o Senhor vai me abençoar. E não vai me abençoar de qualquer jeito. Ele vai me abençoar de tal forma que as bênçãos virão sobre a minha vida. E elas me seguirão, elas correrão através de mim, me alcançarão. Porque eu decidi obedecer. Queremos um milagre, mas não nos esforçamos para recebê-lo. Queremos ser abençoados, mas não somos uma bênção. E a palavra de Deus estabelece desde Abraão: sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Eu não posso querer a bênção e não querer ser uma bênção. Eu preciso ser uma bênção antes de querer a bênção. Porque a vontade do Senhor desde Abraão, desde o Éden, é que fôssemos uma bênção. Naamã era reconhecido, tinha fama, enfim, tinha tudo isso que eu já disse. Mas para Deus, o que ele tinha, a posição dele não significava nada. Porque ele precisava de uma mudança total. Ele precisava passar por um processo de metamorfose da mente, metanoia, mudança de mente. Ele precisava de um renovo na sua mente, ele precisava ter um entendimento correto da vida dele, da existência dele, para que ele nasceu, para que ele existia. Ele precisava entender que aquela lepra era o caminho, era o mecanismo, era a ferramenta, era o meio que o Senhor havia estabelecido para trazê-lo para o centro da vontade de Deus. Ei, essa traição, essa frustração, esse abandono, essa rejeição, esse abuso sexual, essa ferida, ela não é para te destruir, ela não é para te matar, ela é apenas o mecanismo, ela é apenas o caminho, ela é apenas o meio que Deus estabeleceu para te trazer ao encontro da plena, perfeita vontade dele para a sua vida. Ei, ele vai usar tudo isso para a glória de Deus. Só se posiciona como um homem e uma mulher que serve a um Deus poderoso e que controla e governa as nossas vidas. Rabaia Suriandarai. Pastor, a senhora não está jejuando? Não, irmãs, no jejum, um dia que eu vou pregar, não. Não vou receber milagre. A profeta não está jejuando. O problema é seu. Eu tenho convicção que tem poder para curar nessa palavra. E que aquele que cura, ele está aqui para te curar. Se você atentamente ouvir a voz do Senhor e obedecer, você vai sair daqui hoje com o teu milagre nas tuas mãos. Aleluia. É uma das coisas que vai mudar no manancial do ano que vem.
Nós vamos jejuar 7 dias no pré-manancial. Mas no dia, o profeta vai estar alimentadinho aqui para transmitir a palavra e orar pela sua vida. Amém? Essa é uma das coisas que vai mudar. E você vai ver o resultado desse jejum de 7 dias. Vai ser muito mais eficaz do que esse jejum de 4 horas. Então, Naamã precisava entender que a sua posição, que tudo aquilo que ele tinha e possuía, não valiam nada diante daquilo que estava preparado para ele. Então eu disse que é preciso ir. Primeiro passo é isso. Se eu quero a minha bênção, eu preciso ir de encontro à vontade de Deus. Ir para a igreja, servir ao Senhor, reconhecer o seu senhorio na minha vida, servi-lo com obediência e gratidão. Eu preciso ir até o homem de Deus, até a igreja, até o lugar da bênção. Eu preciso ir de encontro à vontade de Deus para a minha vida. A segunda coisa, eu preciso permanecer. Por que, pastora, que a senhora vai falar sobre isso? Porque muitos vão, mas não ficam. Muitos vão, muitos vêm, eu vou trazer para cá. Muitos vêm para o manancial, muitos vêm para a igreja, mas não fica. E por que que não fica, pastora? Pergunta. Não fica por quê, pastora? Pergunta. Mais sorte. Pergunta. Não fica por quê, pastora? Porque não querem se submeter à vontade de Deus. Não ficam porque não querem obedecer. Não ficam porque não querem renunciar. Não ficam porque não querem tomar a sua cruz e seguir. Não ficam porque não acreditam na direção de Deus através da vida do homem de Deus neste lugar. Não acreditam na palavra recebida deste altar. Porque se ouvem e acreditam na palavra de Deus, eles ficam. Então muitos vão, mas não ficam. Muitos vêm, mas não ficam, porque não estão dispostos a se submeter, a obedecer, a renunciar, a fazer a vontade de Deus. Se acham melhor do que o poder de Deus, do que a vontade de Deus. Só obedece quando acha conveniente. Só fica quando escuta o que deseja escutar. Talvez você vai sair daqui hoje, meu Deus, essa pastora é louca. Para quê? Ficar falando essas coisas? Oxi, porque é palavra de Deus. Porque é pão vivo que desce do céu para nos curar e nos restaurar. Não sai nenhuma palavra dessa boca que não seja a palavra de Deus. Aqui nesse altar é a palavra de Deus que está sendo ministrada, não é a minha. Que eu diminua, que Ele apareça, que Ele cresça, que Ele seja visto. Que o Senhor tire de mim, me faça muda. Se eu pregar aquilo que não for da vontade de Deus para as nossas vidas. Então, muitos só ficam quando escutam o que desejam, quando a pregaçãozinha vai receber o teu milagre, receber a tua chave, toma aí vem a profecia, falando coisas que não é real, porque existe muito profeta da carne, existe muitas pessoas que sobem nesse altar, que não tem comprometimento com Deus, mas ele se empolga, tem até vontade, mas se empolga, e começa a falar aquilo, o anjo manda ele dizer, diz isso e isso, e ele fala isso e aquilo, tem muitos videozinhos revelando essa verdade, por quê? Porque acontece. A gente só precisa falar a palavra de Deus, que é a maior profecia para as nossas vidas. E aí quando você não escuta mentiras, você acha ruim a palavra. Mas quando você escuta só mentiras, você gosta da palavra. Mas quando você escuta a verdade, que é dura às vezes, você sai chateado, igual Naamã saiu. Olha o que diz o versículo 10. Vou ler de novo para você. Então, este mandou o mensageiro dizer. Então, Eliseu mandou o mensageiro. Naamã foi, com toda a sua comitiva, parou lá na frente da casa de Eliseu, bateu palma. Não, mandou o mensageiro ir lá chamar. Olha aí, ó. Está lá fora um homem importante.
autoridade, senhor de guerra, herói de guerra, o chefe, o comandante do exército da Síria, o homem de confiança do rei Arã, está aí na tua porta, profeta Eliseu. Corre, vai lá atendê-lo, vai lá honrá-lo, vai lá fazer isso e aquilo. Eliseu, já orientado pelo Espírito de Deus, diz para ele que se ele quer ser curado, fala para ele ir para o Jordão. Chegar lá e ele se lavar 7 vezes com a água do Jordão. Só isso. Vai lá. Mas o senhor não vai lá atender ele, a autoridade. Não. Não é a cura que ele quer? Manda ele obedecer. Se ele obedecer, ele vai ser curado. Ele ouviu o quê? Uma orientação de quem? E o profeta representava quem? Você está aqui comigo? Você está entendendo a palavra? Ele ouviu uma orientação de Deus. Ele foi até o profeta. O profeta disse aquilo que ele precisava. Disse a palavra simples, dura, simples, clara. É o seguinte, a receita, o prontuário médico é esse. Vai até o Jordão e chegando lá você se lava 7 vezes. E você vai ficar curado da tua lepra. Pronto, a receita fácil de se fazer. Mas o que o bonito achou dessa situação? O que a Bíblia diz que o bonito fez? O versículo 11, no entanto, preste atenção que é a palavra de Deus. No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando. Olha você saindo da igreja. Aí essa profeta doida, essa pastora doida, está louca. Acho que eu vou deixar minhas coisas para ficar vindo nesse manancial, para ficar vindo nessa igreja. Que nada a ver. Deus me ama mesmo assim, Deus me abençoa mesmo assim, Deus gosta de eu desse jeito, Ele não vai me rejeitar. Que um dia eu recebo meu milagre, vou continuar fazendo a minha campanha, porque eu sou importante, porque eu sou isso. O meu marido não é isso, não aceita. O meu filho, a festa, a bebida, o cigarro, não sei, a prostituição. Não vou deixar isso, não, eu sou melhor do que isso. Para quê? Essa profeta doida, não precisa de nada disso para servir a Deus, não sei o quê. Desse jeito Naamã fez. Da mesma forma. O que a Bíblia diz que ele fez? No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou reclamando. Olha ele indo com a comitiva dele. Retirou-se reclamando. Ele retirou-se. Então ele virou as costas. Bora, meu povo. Reclamando. Eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente. Ora, eu sou um comandante, um herói de guerra, o homem de confiança do rei Arã. Esse profetinha tinha que vir me receber, tinha que vir me reverenciar, tinha que vir me honrar. Quem que ele está achando que é? Não está escrito não, tá, irmãos? Eu estou só parafraseando. Quem que ele está achando que é? Olha... Ele falando para os moços dele, eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé, olha, em pé, hein? Em pé, o nome do seu Senhor, o seu Deus, e moveria a sua mão sobre as feridas e me curaria desta enfermidade horrível. Ele achou que o profeta Eliseu ia fazer um ritual, como ele está acostumado, ia pegar a mão dele, ia tocar nas lepras dele, né? Ia reverenciar, fazer todo aquele ritual, aquela coisa, para ele ser curado. Ele estava achando o cúmulo do absurdo, o profeta Eliseu não ter feito isso. Aí ele continua no versículo 12, ora... Porventura os rios de Abana e Farvá e os rios de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Esses rios são os rios da Síria. Ele estava dizendo que as águas da Síria são águas boas, águas puras, porque as águas do Jordão eram águas sujas, eram rios simples. Se você for pesquisar sobre o Jordão, você vai ver o jeito que era o rio. E ele estava dizendo, não é possível, com tanto rio maravilhoso que a gente tem na Síria, esse homem não podia dizer, vai para a tua terra e lá escolhe um dos rios maravilhosos que vocês possuem lá e lava-te 7 vezes nele. Será que ele não podia dizer isso? Eu tinha que vir nesse esgoto.
Eu tinha que vir nesse rio. Logo nesse. Você vai entender por que tinha que ser no Jordão. E aí ele continua: não poderia lavar-me neles para ficar curado nos rios que eles tinham lá. E voltando-se às costas, retirou-se indignado, furioso. Quantos de nós já fizemos isso com Deus? Quantos de nós já fizemos isso com Deus? Recebemos uma orientação de Deus e não foi do jeito que eu queria. Deus não me entregou a bênção da forma que eu quis. Ele não é que Deus não me abençoou, não. Deus me abençoou. Só não foi do teu jeito, foi do jeito dele, porque os planos dele é melhor do que os meus. Os planos do Senhor sobre nossas vidas são melhores do que os nossos. E você fica indignado, revoltado. Mas Deus estava ensinando a Naamã e ensina a todas nós hoje aqui, que precisamos entender que Ele usa profeta, Ele usa homem de Deus na terra. Precisamos entender que a vontade dele nem sempre é a minha vontade. Precisamos obedecer, precisamos entender que temos que obedecer às orientações de Deus através dos homens e mulheres que ele tem estabelecido na terra como seu porta-voz para nos abençoar. Mesmo que as orientações dadas sejam difíceis, mesmo que a receita seja difícil, mesmo que a direção e o caminho seja espinhoso, tenha muitos obstáculos, tenha muitas barreiras, mesmo que a tempestade venha, mesmo que o vento esteja soprando muito forte, eu preciso obedecer, porque a obediência, a vontade, a palavra de Deus que gera um milagre na minha vida. Preciso entender que ficar e obedecer é a melhor coisa que nós podemos fazer se queremos verdadeiramente ser abençoados. A Bíblia diz que ele questiona, vira as costas e se retira. Ele foi. Lembra que eu falei que o primeiro passo era ir? Ele foi. Mas ele não permaneceu. Ele virou as costas e saiu, e não saiu de qualquer jeito. Saiu indignado. Precisamos voltar ao caminho certo se queremos ser abençoados verdadeiramente. Esse é o terceiro passo. Existem algumas rotas em nossas vidas que precisam ser refeitas se queremos ser abençoadas. E nesse processo, Deus sempre coloca pessoas para nos avisar que o caminho que eu estou seguindo está errado. Que a rota que eu escolhi diante da profecia dada, diante da mensagem dada, diante da escolha de Deus, diante daquilo que Deus estabeleceu, e diante da minha escolha, eu preciso entender que essa escolha que eu fiz, ela está errada. E para isso Deus coloca pessoas no nosso caminho. A Bíblia diz que, no versículo 13, que os servos de Naamã, eram soldados do exército da Síria, serviam ali. E a Bíblia diz que foram esses homens que Deus usou para convencer Naamã que ele precisava refazer a rota, que ele tinha se perdido no caminho, que ele tinha saído fora da direção e que ele ia perder o milagre dele. Aí a Bíblia diz que os servos de Naamã chegam até ele e diz para ele assim: olha, com todo jeitinho, com toda sabedoria, e quem sabe orientado por Deus mesmo, os servos dele já estavam acostumados com as condolências, com as reverências, com a forma de tratar. Já falava a linguagem que Naamã precisava ou entender. E aí os servos dizem: ô meu pai Naamã, talvez estava dizendo assim: ô grande herói de guerra, ó Senhor, homem poderoso e forte, porventura, se esse homem, esse profeta, tivesse estabelecido para você coisas mais difíceis, você não teria feito? Ele estava dizendo assim: olha, você é tão forte, você é tão poderoso, você é tão capaz, não existe coisa difícil para você realizar.
Você é um homem cheio de reconhecimento, cheio de conquistas. Não existe nada nessa terra que você não possa realizar, meu Pai, meu Senhor. Você pode, o que é isso para você? Não é nada. É exatamente isso que a palavra está falando. Não com as minhas palavras, eu estou só traduzindo para você entender melhor. Olha o que diz o versículo 13. Contudo, seus servos, aproximando-se dele, diz, aconselharam, dizendo assim, ó, Abba, meu pai é mestre. Meu pai e mestre, mesmo que o profeta tivesse ordenado algo difícil, não teria o Senhor realizado? Estava dizendo, mesmo que o profeta tivesse colocado um desafio terrível para o Senhor aqui, o Senhor teria realizado, porque o Senhor é capaz, o Senhor é poderoso, o Senhor consegue todas as coisas, o Senhor já ganhou tantas guerras difíceis, o Senhor é capaz. O que é isso para o Senhor? Não é nada. Massageou o ego dele. Usou aquilo que a psicologia diz como reforço positivo. Deu um reforço positivo para Naamã, porque aqueles servos já acreditavam em tudo. A palavra já tinha alcançado o coração daqueles homens. E eles tinham tanta certeza, eu até arrepio, gente. Eles tinham tanta certeza que Deus, esse Deus que essa menina indicou, curaria esse homem, que a palavra, a orientação daquele profeta era o remédio que ia curar Naamã. Aqueles moços, a fé já tinha invadido o coração deles, e eles usam de estratégia, de sabedoria, para convencer o seu Senhor, porque eles amavam o seu Senhor. Eles queriam que o seu Senhor, o seu mestre, o seu comandante, que eles chamavam de pai, fosse curados. Então eles usam a linguagem que Naamã entendia, e fala para Naamã, enchendo o coração dele de vaidade, de orgulho. Mas era uma estratégia. Deus estava usando aqueles homens. Às vezes Deus usa um bêbado, às vezes Deus usa um drogado, às vezes Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Aí você vai olhar e vai desprezar porque era viciado, ou porque ainda está no vício. Você vai orar e vai desprezar, dizendo, não é de Deus, porque é uma prostituta, está desviado, está longe da igreja. Mas ao ver daquela pessoa, quantas histórias de pessoas que eu já ouvi, de um bêbado chegar, falar, um mendigo falar e chegar em pessoas desviadas no meio da rua, no sinaleiro, e dizer, você é crente, não é? Volta para a igreja, sem conhecer. Ou dizer para ele, olha, Deus tem isso na sua vida, e você ignorar. Mas naquele contexto, aqueles homens estavam falando exatamente a linguagem que Naamã ia ouvir. Só que por trás daquilo estava a vontade de Deus, porque se Naamã não obedecesse, ele não ia ser curado da sua lepra, ele não ia ser restaurado, ele não ia ser salvo. Ele precisava obedecer. E Deus usa então os seus servos para dizer para ele que haveria algo difícil. E não terias realizado? É claro que ele teria realizado. Ele estava dizendo assim, quanto mais agora ele simplesmente te orienta. Ele está dizendo assim, olha, ainda mais isso, meu Senhor, ainda mais isso, meu Pai. Está dizendo para o Senhor, vai ali e lava naquelas águas. Uma coisa simples. Se o rei Arã tivesse dito para o Senhor, vai lá e mata todo o povo de Israel, tu tinha ido e tinha matado. Se você tivesse recebido uma ordem muito difícil, você ia enfrentar e com muita garra. Esse profeta está te dizendo para fazer um negócio simples. Está dizendo, vai ali, lava nesse rio e você vai ser curado. Por que o Senhor não vai fazer isso? Faz, o Senhor não tem nada a perder. Isso é uma tarefa fácil. Faz, meu Senhor. Quantos de nós, Deus fala assim para você, filho, eu só quero que você me sirva. Filho, eu só quero você na minha presença. Filho, eu te dei o dom só de orar. Filho, eu te dei o dom de adorar, só me adora. Eu te dei o dom de pregar a minha palavra. Eu te dei o dom de servir, serve. E você acha difícil demais obedecer. Você acha difícil demais servir a Jesus. Acha difícil demais estar na igreja. Acha difícil demais renunciar a coisas tão banais, tão simples, que estão matando a tua vida, que estão te destruindo. E você nem percebe. E Deus está falando com você. E o Espírito de Deus está falando conosco.
Então, nesse momento da história, Naamã resolve então ouvir e obedecer à orientação de Deus, por causa dos seus servos. Nesse momento, ele vai então, a Bíblia diz que, nesse momento, Naamã vai e obedece o que o profeta Eliseu havia lhe ordenado. Ele vai até o Jordão, e a Bíblia continua dizendo que ele foi até o Jordão e deu 7 mergulhos no Jordão, no Rio Jordão. E aí a gente precisa entender um pouquinho da história para a gente levar essa palavra firme no nosso coração. Por quê? Porque essa história de Naamã, do capítulo 5, ela é toda recheada de chaves, de segredos poderosíssimos para as nossas vidas. Todos, eu já falei vários para vocês aqui. Quem gosta da palavra e está atento, recebeu. Mas cada orientação existia um poder de Deus, um segredo de Deus ali para a vida daquele homem. Havia um milagre, havia uma cura, havia uma restauração. E o profeta diz, vai e lava-te 7 vezes. Quando ele passa por tudo aquilo, toda aquela revolta que eu já disse, ele resolve obedecer, ele vai e mergulha 7 vezes no Jordão. Por que 7? Porque na cultura judaica, o número 7 é o número da perfeição. Ele é o número perfeito. Manancial, ano que vem, vai ter 7 dias de campanha de oração pré-manancial. É um número perfeito. Na cultura judaica de todo o povo de Deus, ela é um número que é usado muito na palavra de Deus por conta disso. Ele transmite completude, plenitude, perfeição. Esse é o significado do número 7. Ele carrega um sentido muito poderoso. Perfeição, plenitude, purificação. É um número pleno, um número perfeito. Então, o número 7 representava muito para a cultura judaica, para o povo de Deus. Eles tinham isso como algo, não estou falando para você ser místico aqui e ficar fazendo numerologia, não. Eu estou te ensinando a palavra de Deus, e a palavra de Deus deu essa orientação. 7, por que 7? Porque era o número perfeito, e tinha que ser 7. E então, os 7 mergulhos que Naamã deu apontavam para uma cura perfeita, para uma cura plena. Por que as voltas, foram quantas voltas em redor? E aí o que aconteceu? Caíram. A enfermidade caiu, a doença caiu, a miséria caiu. 7 vezes. Vai Naamã ao Rio Jordão e lava-te 7 vezes. 7 vezes. Então, esse número, essas 7 vezes, apontavam para uma cura perfeita, uma restauração perfeita, uma restauração plena. Porque Naamã não era só leproso do corpo físico, ele era leproso da alma e do espírito. Quantas pessoas vêm no manancial e recebem milagre, mas continua leproso? Porque a restauração que ele precisa não foi plena, não foi completa, não foi perfeita. Porque ele não buscou isso, ele não quis isso. Não é que Deus não dá, Ele dá. Mas eu preciso querer ser. Vocês viram o processo na vida de Naamã até ele entender que ele precisava? E ele entendeu, minha gente. Ele entendeu, eu vou te mostrar que ele entendeu. Olha, ele precisava ter uma fé perfeita, porque sem fé não existe milagre. Não existe. E nesse decorrer, nesse ponto da história, ele já tinha entendido. E ele entendeu tanto, e eu vou te provar que ele entendeu tanto, e ele entendeu de uma forma tão poderosa, que a Bíblia diz, o profeta, qual foi a orientação do profeta? Vai até o Rio Jordão e faz o quê? Mais alto. Mergulha 7 vezes? Foi isso que o profeta mandou ele fazer? Não foi. Não foi. Obedecer já está desde o início. O profeta disse o que para ele? Vai até o Jordão. Lava-te 7 vezes. O profeta não mandou ele mergulhar. O profeta mandou ele se lavar. Pastor, é a mesma coisa. Não é não. O que é lavar? Pegar água, jogar água. Alguém diz jogar água? Exatamente, jogar água. Pega água e jogo. Joga a água, vai embora, não vai? Eu joguei a água em mim, ela vai embora, não vai? Joguei, desceu, caiu.
Joguei, desci. Lavar é isso. Vou lá, lavo, pegar a aguinha, jogo na minha lepra, jogo no meu corpo. Lavar, um significado bem claro. Tomar banho. Pega uma caneca, um trem e toma banho ali no rio. Vai lá e lava-te. Era uma cultura, um falar normal para tomar banho. Era lavar-se. Vai e toma banho. O Eliseu estava dizendo para ele, vai lá e toma banho 7 vezes. Um banho só não vai adiantar. Tem que ser 7 banhos. Vai lá e toma banho 7 vezes no Rio Jordão. Mas nessas águas sujas, banhar 7 vezes. 7 vezes no Rio Jordão. Toma banho 7 vezes. Vai lá e lava-te. O profeta não mandou ele mergulhar. Em nenhum momento o profeta mandou ele mergulhar. Eu vou ler para você. Versículo 10. Então, este mandou o mensageiro dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te será restituída e ficará limpa. Eu olhei em todas as versões que você imaginar. Eu tenho as minhas preferências, minhas versões bíblicas preferidas, que é a NVI, a King James, mas eu sempre vou para as outras quando eu estou estudando. Todas dizem a mesma coisa: vai tomar banho 7 vezes. Vai se lavar 7 vezes. Em nenhum momento o profeta diz para ele mergulhar. Mas a Bíblia afirma, a Bíblia diz que depois de ouvir a orientação, depois de ter passado por tudo que ele passou, depois dele ouvir tudo aquilo da voz dos seus servos, até os seus servos estavam acreditando e eu não, ele disse: espera aí, eu estou errado, eu preciso mudar de vida. Nesse momento da história, Naamã se arrepende dos seus pecados. Neste momento da história, Naamã reconhece: olha onde eu cheguei, os meus servos estão chamando a minha atenção, os meus servos estão dizendo para mim que eu sou tão poderoso e eu estou tão cego, eu estou tão leproso que eu não consigo ver o poder que há em mim para obedecer coisas difíceis, quanto mais uma coisa tão simples. Eu estou muito doente, eu estou muito leproso, eu preciso mudar de vida. Não é possível que eu vou continuar com essa lepra dentro de mim, não. Eu preciso mudar de vida. Então Naamã se arrepende. Naamã se arrepende. Naamã então resolve obedecer. E a Bíblia diz que Naamã vai até o Jordão e ele mergulha 7 vezes no Jordão. Mas a orientação foi banhar, a orientação foi se lavar, ele está desobedecendo. Não, nesse momento da história, ele não estava mais desobedecendo. Nesse momento da história, ele estava demonstrando arrependimento. Nesse momento da história, ele estava dizendo: eu reconheço a voz de Deus, eu reconheço a minha lepra, eu reconheço que eu estou errado. Eu cheguei no lugar que Deus queria que eu chegasse. Eu carregava dentro de mim uma falsa humildade que estava escondida numa soberba terrível, no orgulho terrível. Então não vai adiantar só me lavar, porque a água vai sair de mim facilmente. Eu preciso mergulhar, eu preciso ir mais fundo, eu preciso estar completamente envolvido na vontade de Deus para minha vida. Lavar-se, a água vai embora, mas mergulhar é submergir completamente, é estar totalmente coberto pelas águas. E nós sabemos que as águas representam a palavra de Deus, representa a vontade de Deus para a minha vida. Ei, se você quer ser curado, se você quer ser abençoado, se você quer ser uma bênção, você não adianta continuar apenas se lavando, você precisa mergulhar na palavra de Deus, mergulhar na vontade de Deus, na orientação de Deus, na direção de Deus para a sua vida. Arabaia show de calabaçúria. Isso é arrependimento genuíno.
Isso é escolha de mudança de caráter. Isso é dizer: eu não quero mais ser assim, eu não quero mais ser leproso, eu quero ser diferente, eu quero ver a mão de Deus, eu quero ser limpo, eu quero ser um novo homem, uma nova mulher. Então ele mergulhou. Obediência total. Ele obedece. Naamã resolve obedecer. Ele faz isso com muita vontade. Ele faz isso com toda a sua alma. Era como se ele estivesse dizendo, eu escrevi algumas coisas aqui: Senhor, eu estou arrependido. Não está escrito. Sou eu imaginando, eu viajando pela palavra, pela história. Eu vou lá, irmãos, eu vivo tudo. Eu vivo o cenário, eu viajo, eu fico lá assistindo, vendo tudo acontecer. É como se eu estivesse vendo o que não estava escrito, o que não está escrito aqui. E é como se Naamã estivesse dizendo ao Senhor: eu estou arrependido, eu entendi a tua vontade para a minha vida, eu estou me entregando completamente. Eu estou me entregando de corpo, alma e espírito. Por isso eu vou mergulhar. Eu não vou só lavar, eu vou mergulhar. Porque eu preciso ser curado dessa lepra. Não só da lepra física, mas da lepra emocional, da lepra espiritual. Eu preciso ser mudado do meu orgulho, na vaidade, na arrogância, na prepotência. Eu preciso ser um novo homem. Eu preciso reconhecer que onde eu estou, quem eu sou, quem eu me tornei, não vale nada se a sua mão não estiver sobre a minha vida, a me abençoar, a me curar. Porque o meu dinheiro não me curou, a minha fama não me curou, o meu rei não me curou, os deuses da Síria não me curaram, a minha esposa não me curou. Somente o Senhor, e eu reconheço, pode me curar. Eu entendi o recado, Senhor, eu quero obedecer, eu vou obedecer. Então eu decido mergulhar completamente na tua vontade. E por que tinha que ser no Rio Jordão? O Jordão, ele é um rio, e para a cultura, um rio que envolve muito a Bíblia, fala muito do Rio Jordão. Ele faz parte de alguns cenários da história da palavra de Deus, da história bíblica. E na cultura hebraica, o significado de Jordão é um rio, significa um rio que desce. Essa é uma referência do Rio Jordão. O rio que desce, ele desce da onde? Ele desce das montanhas de Golã até o local mais baixo do planeta Terra. Ele desce das águas de Golã até o Mar Morto. Então ele sempre desce e vai até o lugar mais baixo. Naamã precisava o quê? Naamã precisava o quê? Naamã precisava o quê? Podia ser em Farfar? Podia ser em Damasco? Podia ser no Rio das Mortes? Tinha que ser aonde? Você viu que tinha todo o significado envolvendo toda essa história? Tinha que ser no Jordão. Porque a gente precisa entender que eu preciso descer para que ele cresça. Eu preciso descer para que ele apareça. Porque quem faz é ele. Quem manda é ele. A vida foi ele que deu. Então ela pertence a ele. E eu preciso descer ao centro da vontade dele, para que ele seja visto, para que ele apareça na minha vida. O Rio Jordão, ele nasce nas montanhas da Síria e corre pelo lago Merom e pelo mar da Galileia, desaguando por fim no Mar Morto, depois do percurso de quase 320 quilômetros. Um rio muito extenso, que começa aonde? Na Síria. Olha, ele nasce aonde? Nas montanhas da Síria. Onde Naamã nasceu? Na Síria. Quem era Naamã? Um sírio. Muitas pessoas leem a história bíblica e acham que ele era israelita, porque a Bíblia diz que Deus deu vitória à Síria por meio dele. O Rio Jordão nasce na Síria.
nasce na Síria, onde Naamã nasceu. E ele corre pelo lago de Merom e pelo mar da Galileia. Aí ele passa pela Galileia, desaguando por fim, terminando por fim, no lugar mais baixo, no mar morto. Eu preciso morrer para mim mesmo, se eu quero ser abençoado. Morrer para as minhas vontades, para o meu orgulho. Vai ali, pregar a palavra de Deus. Ah, não vou não, pastor. Não vou não, Deus. Vai ali, fazer isso ou aquilo. Ah, não vou não, não gostei. Não é do meu jeito. Irmã, você precisa disso. Irmão, você precisa daquilo. A direção correta para Deus restaurar a tua casa, a tua família é essa. O teu casamento, a tua vida, para Deus te usar é essa. Morrer para a sua própria vontade, para você mesmo, para que Deus viva em você, para que você possa dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Foi exatamente isso que aconteceu com Naamã. Por isso não poderia ser em outro rio, por causa do seu significado tão poderoso. Ele precisava entender que a sua origem era suja, que a sua origem não era perfeita, a sua origem era de arrogância, a sua origem era de um poder sem poderio de Deus. E não adianta ter poder se o poderio de Deus não estiver estabelecido sobre esse poder. Não adianta ser famoso, ser reconhecido, ter dinheiro, ter aplauso, se Deus não governa, se Deus não é o Senhor da sua vida, da sua casa, da sua família. Não adianta. Então você nasceu assim, mas você não precisa morrer assim. Esses rios que correm, eles podem estar aí na sua vida, ter nascido no lugar, mas eles correm e vão te levar ao centro da vontade de Deus. E nesse caminho é um processo. Eu nasci desse jeito, eu estou desse jeito, mas eu vou passar pela presença de Deus, eu vou passar pela vontade de Deus, eu vou chegar no centro da vontade de Deus. Eu vou andar, por mais difícil, por mais sujo, por mais complicado que seja, eu vou até que eu morra completamente e a vontade de Deus seja feita na minha vida. Naamã recebeu o seu milagre. Por fim, eu disse que precisa ir. Eu disse que muitos vêm, mas não ficam. Eu disse que eu preciso refazer algumas rotas. E por fim, Naamã recebe o seu milagre e reconhece o Deus de Israel como seus Deus. Gente, eu tenho que correr. Eu disse para a pregadora do manancial antigo passado que eu ia ser mais rápido que ela. Só falta 10 minutos para terminar. Mas o pastor não apareceu ainda. Vamos lá. Não. Último ponto, já vou terminar. Naamã recebe o seu milagre e reconhece o Deus de Israel como seu Deus. Ele se converteu, igreja. Ele se converteu, aleluia! Olha o que diz o versículo 15. Em seguida, retornou à casa de Eliseu. Ele não fez igual os 10 leprosos. Os 10 leprosos, só voltou, não foi? Tem outro leproso que voltou, gente. Só foram 2. Não foi um, foram 2. Naamã foi o segundo. Olha, na verdade ele foi o primeiro, porque os leprosos estão lá na frente. Em seguida retornou à casa de Eliseu com toda a sua comitiva. Aquele mesmo povo que acompanhou o cenário de arrogância, o cenário de estupidez, o cenário de ignorância, de prepotência, as mesmas testemunhas. Olha aí, meu povo. Eu fui abençoado mesmo, não era que era verdade? Obrigada por vocês me ajudar. Glória a Deus, obrigada, Lúcia, por você orar por mim. Obrigada, missionária Alzira. Obrigada, irmãs, que vocês oraram por mim. Eu recebi a bênção. Deus está na sua vida. É Deus que usa vocês. É Deus que está no manancial. Eu voltei, eu quero ser abençoado. Eu quero ficar aqui. Eu quero permanecer. Eu quero fazer a vontade de Deus. Ele pega todo mundo e vai até lá e diz para o profeta. E era verdade. O Senhor tinha razão. O seu Deus é poderoso. E agora a minha vida pertence a esse Deus. Deixa eu falar para o Senhor mandou lavar, não foi? Eu quero que o Senhor me perdoe. Eu desobedeci só um pouquinho. Mas é porque eu estava tão quebrantado. Eu estava tão arrependido.
Eu estava tão envergonhado com o meu estado de lepra, que eu entendi que eu precisava fazer muito mais. Ei, não faça só aquilo que te pediram para fazer, faça muito mais quando o requisito é fazer a vontade de Deus. Se a campanha é de oração, é de 10 dias, faça 11. Se é para fazer, para vir na igreja todo dia, venha todo dia. Se é para pegar a palavra, pregue um pouco mais. Se é para cantar, cante, pregue. Se é para servir, sirva, pregue, cante. Faça muito mais, porque o céu tem mais para fazer na sua vida e através da sua vida. Ele volta então e diz: ei, profeta, eu vou ler, porque eu vou falar coisa. Em seguida retornou, versículo 15, a casa de Eliseu com toda a sua comitiva. Todos que viram o fracasso vão ver a vitória, viram a vitória e vão ver a honra, vão ver o testemunho, a honra. Ora, aquele que outrora queria ser honrado pelo profeta, volta para honrar o profeta. Você não está entendendo nada, né? Mas eu estou entendendo tudo, gente. Essa receita é poderosa. Aquele que outrora queria ser honrado, era exaltado, ele aprendeu que o caminho da honra é honrar. O caminho da verdadeira honra é honrar, é reconhecer, é se submeter. Ele volta e chega diante daquele que ele se indignou, que ele questionou, que ele se embraveceu, que ele humilhou, e fala para o profeta: olha, ao chegar diante do homem de Deus, ele declarou: eis que agora sei que em toda a terra, pode subir, ministério de louvor. Lucrécia, canta outra igual, não há. Que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Você não entendeu, não. Se você tivesse entendido, você estava glorificando, era com força. Não estou te obrigando a dar glória não, porque tem que ser espontâneo, tem que nascer, porque você está cheio, você mergulhou como Naamã na vontade de Deus. Ele declara: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Ele estava dizendo: eu renunciei os meus deuses, eu reconheci que não é o meu rei, nem é o seu rei humano. Eu reconheci que os deuses da Síria, que o Deus do dinheiro, que o Deus da riqueza, que o Deus que dá vitória nas guerras, os deuses com D minúsculo, esses deuses que eu servia, não vale nada. Ele disse assim: agora eu reconheço que só há um Deus em toda a terra, só um Deus em toda a terra. Oh, aleluia! Rogo-te, pois, que aí ele ainda não tinha aprendido tudo, mas isso é história para outra pregação, e eu vou finalizar, porque dá outra aqui bem boa, já está tudo na minha cabeça. Ele tinha aprendido quase tudo, só que ele estava querendo tanto honrar, ele queria ser tanto grato, mas ele não tinha entendido o valor da gratidão. O valor da gratidão, ele vai além do que dinheiro, ele vai além do que coisas. A gratidão, ela é o único poder que sela o nosso milagre, que faz com que a gente não perca a bênção, Lucinha. A gratidão é o único poder que pode blindar a bênção recebida. E Deus precisava ensinar isso para Naamã também, mas ele disse assim: isso é história para um próximo capítulo. Continua no mesmo capítulo, mas dá outra pregação. E para finalizar, fique de pé. Ele queria dar presentes para o profeta, e o versículo 17 diz: então Naamã pediu: permita ao menos, e aí o profeta rejeitou, disse que não precisava. Permita que apenas o teu servo leve 2 mulas, porquanto de agora em diante o teu servo jamais oferecerá holocaustos nem sacrifícios a outros deuses, senão a Yahvé, o Senhor. Ele tinha reconhecido o poder do Deus de Israel, do nosso Deus, e ele afirmou
que a partir daquele momento ele nunca mais serviria a outro Deus. Está escrito na palavra. Ele disse que a partir de... Ele disse: Senhor, deixa eu levar umas 2 mulas com a terra deste lugar. Porque agora é como se fosse um memorial, é como se fosse uma âncora. Ele disse: porque agora, a partir de agora em diante, o teu servo, ele já estava chamando Eliseu de meu senhor. Ele já estava dizendo que Eliseu era o senhor dele. Ele disse assim: ele que era exaltado, que queria ser reconhecido como senhor, se tornou servo. Ei, para ser abençoado tem que ser servo. Deixa isso para outra pregação. Diante do teu servo jamais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão a Yahvé, o Senhor. Contudo, rogo-te, eu rogo a Yahvé, o Senhor, que me perdoe. E aí ele disse, gente, isso é coisa para outra pregação sobre honra, mas eu preciso falar rapidinho para a gente encerrar. Ele disse assim: olha, eu nunca mais levantarei holocausto, sacrifício a outro Deus, a não ser a Yahvé, o Senhor. Mas era como se ele estivesse dizendo assim: ó, mas Senhor, eu sou um servo, e eu reconheço que eu sou servo, e eu tenho um Senhor sobre a minha vida. E aí eu volto lá no início da história, lá quando Deus resolve curar Naamã, e Deus traça um projeto de salvação e restauração para a vida dele, levando aquela menina como escrava na sua casa. O Senhor sabia que Naamã era homem de princípios, de honra, e ele sabia e reconhecia a autoridade, apesar de toda a sua arrogância e seu orgulho. E ele disse ao profeta Eliseu: Senhor, eu nunca mais servirei a outro Deus, ou levantarei holocausto, sacrifício a outro Deus, a não ser Yahvé, o Senhor. Mas deixa eu te pedir uma coisa: eu sou servo, eu tenho um rei, e de vez em quando o meu rei, ele faz sacrifícios, oferenda aos seus deuses, porque ele ainda não se converteu. Mas eu quero que o Senhor saiba que eu me converti de coração completamente. Mas como eu sou servo dele ainda, eu vou ter que acompanhá-lo aos seus sacrifícios. Olha o que diz a palavra: a Yahvé, eu rogo a Yahvé, ele pedindo a Deus, eu rogo ao Senhor que me perdoe. Ele estava pedindo por antecipação, de tanto que ele tinha se convertido, por uma única atitude que eu ainda irei fazer. Mas eu vou fazer por obediência, porque eu sou servo e eu tenho uma autoridade sobre a minha vida. E eu sei que foi o Senhor que colocou essa autoridade sobre a minha vida, o rei Arão, o rei da Síria. E eu preciso obedecer a ele também, porque eu entendo que toda autoridade é instituída pelo Senhor. E eu preciso obedecer, então eu já te peço perdão, porque por essa única atitude que eu ainda irei fazer, quando eu tiver de acompanhar o meu rei ao templo de Rimon, o Deus da Síria, meu Senhor costuma apoiar-se no meu braço para reverenciar a sua divindade. E por isso eu tenho que me ajoelhar ali também. E por esse motivo eu te peço, Senhor, que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Ele não estava dizendo que ele ia se prostrar diante do rei da Síria, dos deuses da Síria. Ele não estava dizendo que ele ia adorar outro Deus. Ele estava pedindo perdão a Deus, porque em obediência ao seu Senhor, o seu rei, que ele reconhecia como autoridade, Deus havia estabelecido, ele ia ter que acompanhar o seu rei até o templo dos seus deuses, dos deuses da Síria. E o seu Senhor, o rei, se reverenciava, se ajoelhando, e te segurava no braço de Naamã, porque era o homem da sua confiança, era o homem que ele confiava. Então, por esse motivo, para que o rei não caísse, não se machucasse, ele teria que também se ajoelhar. Mas ele estava dizendo: Senhor, eu vou estar ali, mas meu espírito vai estar te adorando, o meu corpo vai se ajoelhar, mas o meu coração está rendido e ajoelhado diante do único Deus, de um único Senhor, o Senhor dos senhores, o Deus de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Me perdoe por isso, mas eu quero te afirmar que eu
continuarei te adorando e te servindo unicamente. Naamã reconheceu tudo que ele precisava reconhecer para receber o seu milagre, a sua bênção. E a gratidão selou a bênção. O reconhecimento do poder de Deus selou a bênção, porque quem é grato fica, quem é grato recebe a bênção. Quem é grato fica, quem é grato reconhece, quem é grato se entrega, quem é grato não só banha como mergulha. Quem é grato obedece, quem é grato recebe milagre. Pastor Alex, chama o pastor Valdo para vir finalizar. Quem é grato? Ah, tá. Quem é grato recebe o milagre. Cadê os gratos hoje aqui? O Ministério de Louvor vai adorar. Enquanto isso, eu quero que você apresente a Deus a lepra que está tomando não só o seu corpo físico, como a sua alma e o seu espírito. Apresenta ela agora diante de Deus. Pode cantar, meninas. Apresenta ela diante de Deus agora. Feche teus olhos. O que adianta ter as mãos? Aleluia. O que adianta? E não poder tocar. Aleluia. O que adianta apresenta para Deus. Onde está a lepra? E não diga para Ele aonde você precisa mudar, ser transformado. O que precisa mudar na sua vida, para que a bênção seja plena, seja completa, seja inteira, seja perfeita. Diga! O que adianta diga ter os olhos? É o vício da droga. Ele é poderoso para te libertar completamente. Somente ouça e obedeça a voz do Senhor. É a prostituição, é a lascívia, é a mentira, é a inveja. O que é lepra? Onde está a lepra? Diga para Deus. E o teu Deus que curou Naamã está aqui para te curar. É muito fácil o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos para te escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que em meio ao silêncio ele está aqui. Ele está aqui. Tem glória dele aqui. Tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre altar. E tudo que a mentira está sendo consumido em seu valor. Ele está aqui. Tem glória dele aqui. Tem glória que cair. Profetas da mentira irão se dobrar. Irão reconhecer. Terão que confessar que só há um Deus em toda a terra. Foi isso. E céu. E outro igual. Foi isso que Naamã fez. Baixinho, continua. Foi isso que Naamã fez no final, que selou a sua bênção. O que adianta Ele disse: ter os olhos eu reconheço que só há um Deus na e terra, não enxergar, no céu, ter a sua e que outro boca igual bons não há. aromas, Onde está você que quer fazer o mesmo que e não Naamã fez e quer receber a sua bênção? Sai do seu lugar e vem rápido, porque nome eu já de estourei todos os tempos. Deus, Vem porém rápido. morto está. Eu vou contar até 3. 1, 2, Meu Deus, se movimentam 3. Quem veio, veio. Quem não veio, só lamento. Você que veio, mergulhe. Feche os seus olhos. Mergulhe. Mergulhe. Não só se leve, mas mergulhe. Mergulhe. Mergulhe completamente. Rabaia show. Rabaia show.
Diga para o Senhor: outro igual não há na minha vida. Não há. Outro igual na minha vida não há. Pastor Alex, podemos orar? Missionárias, vamos orar. Outro igual Trabalha-show. não há. A tua vida é do Senhor, Ana. Outro igual O Senhor tem obra grande na tua vida, Ana. A tua história é marcada pelas mãos do Senhor. Ana, e o Senhor te diz assim: Ana, eu quero te usar agora, filha. Não é só amanhã ou no futuro. O que eu tenho contigo é hoje. Filha, eu vou salvar a tua casa. Eu vou salvar os teus através da tua vida. Eu te escolhi. Eu tenho um plano glorioso na tua vida. Eis que eu derramo sobre ti aquilo que eu dei a poucos. Eis que eu te levanto como uma grande profeta, como uma grande transmissora da minha palavra e da minha vontade. Então somente busca, Ana. Busca, porque assim como eu fiz com Samuel, farei contigo. Recebe o teu milagre. Recebe a tua vitória. Recebe a tua bênção. Recebe em nome de Jesus. Recebe restauração e cura. Recebe o teu milagre. Recebe o teu milagre. Profeta do Senhor. Ousada. Trabalha, show, renuncia, filha. Tudo que preciso for porque eu tenho pressa. Araia, só vou levantar o teu nome. Ah, filha, mas não se esqueça. É necessário obedecer e renunciar. Oh, nunca se esqueça onde eu te plantei. E onde, filha, Rabaia, só eu te chamei. Riaca, só decai. Eu tenho pressa. Eu tenho pressa. E a ordem é renunciar e obedecer. Rabaia, só. Recebe o teu milagre. Recebe o teu milagre. Recebe o teu milagre. Recebe em nome de Jesus. 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 Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Vai embora. Mergulhado. 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 Mergulhado no centro da vontade de Deus. Toma posse. Se a sua renúncia é genuína, se a sua escolha foi a mesma escolha de Naamã, se você escolheu hoje mergulhar, não só se lavar, como você vem fazendo há muito tempo, mas se hoje você escolheu mergulhar, você sai daqui um novo homem e uma nova mulher. Você sai daqui carregando princípios de honra. Você sai daqui como um servo. Você sai daqui como um homem, uma mulher disposto a obedecer. Porque você entendeu que a obediência gera milagres. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Uma posse da tua bênção.